quão grande Aleluia. é o meu Deus. Levante a tua voz e declare: Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande és, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. oh, na glória a ti, Senhor. Não há. Que é sobre todo nome, sobre todo nome elevado ao Senhor. Sobre todo nome tudo é digno de louvor. Eu cantarei. Então cante. Oh, aleluia. Toda a igreja declare: oh, santo é o teu nome, Pai. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver hão de dizer: Somente Deus, derrama sobre nós a tua glória, derrama sobre a minha vida, derrama sobre a tua igreja, a tua graça, a tua unção, Pai. Vem quebrando as cadeias, vem quebrando os milhões, ó Pai. Vem restaurando, Deus querido, nosso viver, o meu viver, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, Pai. e todos hão de ver Quão grande, quão grande, quão grande, é o meu meu Deus. todos hão de ver quão grande Aleluia. é o meu Deus. Toda glória a ti, ó Pai. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Todos hão de ver. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão bem alto, querido. Levante as suas mãos bem alto neste momento. Aleluia. Você crê num Deus soberano. Ele é grande, maior do que tudo. É o nosso Deus. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Não há Deus senão o nosso Deus. Não há outro senão o nosso Deus, que se revelou, que se manifestou em Jesus. E podemos enxergar a sua glória na pessoa de Jesus, primogênito do Pai. Hoje você pode ver a glória de Deus, você pode enxergar a glória de Deus Pai,
na pessoa de Jesus. Aleluia! Levante a sua mão, querido, neste momento. Levante a sua mão e declare o seu amor a Jesus. Declare sua vida entregue ao Senhor por completo, por completo. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja todo louvor. Não há outro senão o nosso Deus. Como ali junto com Elias, toda aquela multidão, querido, se ajoelhou, se prostrou, e todos declararam: só o Senhor é Deus. O Deus que ouve a oração, o Deus que envia fogo do céu sobre o altar, que recebe o sacrifício no altar, que recebe a oferta no altar. Ele é Deus e Ele se revela a nós. E nesta noite peça: Deus, se revele a mim, revela-te a mim, revela o teu querer, revela, Senhor, os teus mistérios, revela, Pai, o teu caráter, revela a tua graça, a tua santidade, o teu amor. Revela-te, ó Pai, ao meu coração. Dá-me a tua presença, a tua glória. Enche o meu coração, enche a minha vida, enche a minha vida, enche o meu coração. Querido, clame agora e peça somente isso: enche a minha vida, enche o meu coração com a tua glória. Enche-me, ó Pai, com a tua glória. Enche-me, Senhor, com a tua glória. Aleluia, aleluia. Encha-nos, ó Deus, encha-nos, encha-nos, Pai. Encha-nos com a tua glória. Enche este lugar com a tua glória. Enche, ó Deus, a tua igreja. Queremos esvaziar de nós mesmos. Ó Deus, queremos esvaziar, Pai, do nosso orgulho. Queremos esvaziar de nós mesmos, ó Pai, para sermos cheios de Ti, Senhor. Aleluia. Encha-nos, ó Deus. Enche-nos, ó Pai. Aleluia. Adora o Senhor ainda, querida. Adora o Senhor. Levante a sua mão. Deixa o Espírito de Deus te tocar. Deixa o Espírito de Deus, querido, soprar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E apresente diante de Deus o seu coração e declare que você está aqui para adorá-lo. E adorá-lo em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para que o adore. São estes que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor neste momento, querido. Aleluia. Continue adorando a Jesus. Aleluia. Oh, precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Em tocar-nos, em purificar-nos, em santificar-nos, Pai. Santifica cada coração, Senhor. Aleluia. Nós queremos te ouvir. Deseje isso. Eu quero te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Oh, Pai, queremos. Oh, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você.
casa é tua casa, deixamos pra você. Oh, Jesus, Jesus. Essa casa é sua. Levante a sua mão. Nós deixamos ela pra Derrama a tua glória, Jesus. Toda a igreja, aleluia. Essa Casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Espírito Santo, ó Senhor da glória, deixamos nosso coração para ti. Aleluia, deixamos a nossa alma em tuas mãos, ó Deus. Este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, este lugar, enche, Senhor, este lugar. Apareça, oh, cresça, vem incendiar, incendeia, Senhor. é sua casa, nós deixamos Totalmente, totalmente, totalmente. essa casa é Jesus, esta casa é tua casa, nós deixamos totalmente para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Dê uma pessoa que está do seu lado, perto de você. Vá até alguém, dê a sua mão e levante a sua mão com o seu irmão e diga mais uma vez, querido, que o seu corpo, a sua vida é do Senhor Jesus. Aleluia. essa casa é sua. Oh, Pai, deixamos ela para você, totalmente para ti, Jesus, para ti, ó Espírito Santo. Aleluia. Esta casa é sua casa, nós deixamos totalmente para ti, Senhor. Jesus, Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra totalmente. você. Enche este lugar, enche este lugar, Senhor.
totalmente, enche este lugar, Pai. Derrama a tua glória, Senhor Deus. Oh, continue orando, que ele continue adorando o Senhor. Deixa os instrumentos profetizar. Oh, continue orando, adorando ao Senhor por aquilo que Ele irá fazer na sua vida. Nos próximos dias, Deus irá mudar esta geração. Nos próximos dias, Deus irá mudar esta casa. E Deus irá mudar esta geração. Prepara-te. Prepara o teu coração para buscar o teu Deus, para encontrar com o teu Deus, para adorar ao Senhor, diante da sua glória, diante da sua face. Aleluia. Oh, te adoramos, te glorificamos. Oh, bendito é o teu nome, porque o Senhor desfaz, ó Deus, o arco contra a tua igreja, a arma forjada contra a tua igreja. O Senhor é aquele que desfaz, é aquele que glorifica e honra os que te buscam. Por isso, ó Deus eterno, traz em cada coração, Senhor, o desejo de te buscar e te adorar, e de ser cheio de ti, ó Pai. Aleluia. Então diga comigo nesta noite: Senhor, eu quero ser cheio. Diga: Senhor, eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Renova o meu coração, renova a minha vida e enche-me, diga: enche-me com teu Espírito, com teu poder. Enche a minha vida e que eu te busque com todo o meu ser, com toda a minha alma, que eu te busque com toda a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Com a sua glória e todo o seu amor infinito, salvo de todos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Oh, santo, santo, santo é o teu nome. Sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo toda de glória, todos toda glória, toda glória a ti, ó Pai. Nos rendemos diante de ti, ó Pai. Oh, nos entregamos no teu altar, Senhor. Oh, nos curvamos perante a ti, a tua glória. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dê mais uma salva de palmas a Jesus, que também com todo o teu coração. Glória a Deus, amém. Dê um abraço à pessoa que está perto de você. Diga para essa pessoa: Jesus está aqui para te tocar, para te abençoar, amém? Diga mesmo: Jesus está aqui. Diga para essa pessoa: Jesus está aqui para tocar o teu coração. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Ok, nós temos alguns avisos importantes, e eu não quero que você perca este momento de adoração, esse espírito de louvor, de adoração ao Senhor. Permaneça nesse mesmo espírito, apesar de nós termos que dar os nossos avisos, mas eles são também são importantes para que você possa saber as programações da igreja e estar participando
ser participativo. Não perca esses próximos dias e a programação desses próximos dias, certo? Teremos agora nessa terça-feira o culto do agir de Deus. É um culto abençoado, é um culto de oração, um culto onde nós gastamos um pouco mais para orar, para entregar nossos alvos, pedidos, clamores, anseios e necessidades a Deus. Então venha estar aqui às 19 horas na terça-feira, e essa terça-feira em especial, porque antecede ao final de semana de cultos missionários, tá certo? Então venha orar para que Deus abençoe esse próximo final de semana com o culto missionário, onde nós teremos aí, além disso tem a nota premiada, você já sabe disso. Quem ainda não fez a inscrição na nota premiada, procure hoje ainda o Vitor, faça a sua inscrição na nota premiada e já comece a estar ajudando. Uma etapa se encerrou ontem, eu não sei ainda o resultado, só vai saber dentro de 30 dias, encerrou uma etapa ontem, mas hoje já começa uma nova etapa, vai até 31 de dezembro, e vamos lançar o propósito, querido, de passarmos 10 mil notas pontuadas. Para que a nota seja pontuada agora, você tem que dar o seu CPF, já uma vez cadastrado no site. Você então, quando faz a compra, você tem que dar o seu CPF para pontuar a nota. Não tem mais aquele negócio de trazer notas fiscais, de contar notas fiscais, de envelopar notas fiscais. Isso foi no passado, né? Já tem aí 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco, esse já é o 2º ano, na verdade, onde a nota agora está sendo pontuada de forma via eletronicamente, via aí por meio do CPF. E no passado a gente conseguia, o nosso recorde, né, foi 800 mil notas na época do pastor Cláudio. Pastor Cláudio, ele se enganjou nesse propósito. Na época ele era nosso obreiro aqui, e também eu ia recolher nota, e recolhemos na época do pastor Cláudio 800 mil notas, foi o máximo que conseguimos. Mas na época do Neto também, nós conseguimos arrecadar 300 mil, 400 mil, e isso foi caindo conforme o tempo foi passando, isso foi caindo, ao ponto de chegarmos a ser 10 mil notas, que era o mínimo que nós pontuávamos. Quando nós conseguimos aí a gincana com os jovens, nós conseguimos um grande número ainda de notas, foi 200 mil com a gincana, 100 e pouco eu acho, quase 200, e depois foi só caindo. E aí entrou a nota eletrônica, foi propósito de Deus também, porque não tínhamos mais pessoas, não tínhamos mais condições de recolher notas fiscais. Então agora parte diretamente de vocês, da igreja, e dentro aí de algum tempo, eu espero que a gente então venha estar trazendo aí novas propostas para nós enganjar-nos nesse propósito de estar pontuando as notas de forma eletrônica. Faça isso. Então faça sua inscrição com o Vitor. Levante a mão, Vitor. Amém? Então coloque aí agora com relação ao culto missionário, a nossa programação de final de semana. Nós teremos aí um final de semana onde iremos estar promovendo missões. No sábado começa às 15 horas, no sábado, dia 7, é feriado. Creio eu que quase ninguém aí vai ter que trabalhar. Se tiver alguém que vai trabalhar, vai ser naquele regime de plantão, né? Mas o normal é que ninguém trabalhe. Então 15 horas começa com as barracas e bazar, já vamos ter as barracas de alimentação. Às 18 horas teremos aí nosso culto missionário com o Teatro Peniel, e no domingo, Ceia das Nações, 9 da manhã, não haverá escola bíblica, não haverá estudo, né? Não vai haver, como sempre, quando temos a ceia, não tem então a escola dominical. Então começa o culto 9 da manhã, chegue às 9 horas, irmãos, porque é uma programação especial e você não pode faltar. É ceia das nações. O que é ceia das nações? É aquela ceia mesmo que fala sobre missões, é aquela ceia onde há um chamado para que todas as nações creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E nós vamos ter programação pela manhã também, tá? Além da própria ceia. À tarde vai continuar aí com as programações aí do bazar, né? Barraca, vai ter aí à tarde aí também para você vir, ok? Já também ajudando. À noite nós vamos ter o culto missionário,
e musical Peniel, tá certo? Musical não, desculpe, louvor Guiné-Bissau, e nós também aqui vamos estar louvando a Deus, tá certo? Então, culto missionário às 18 horas no próximo domingo, de hoje a 8, toda a igreja convocada, toda a igreja participando, toda a igreja pode ajudar, você pode contribuir, você pode aqui comprar um pedaço de bolo, ou alguma outra coisa, e está ajudando a obra missionária. E você queira fazer alguma doação para o bazar, ainda há tempo para este propósito. Com relação ao leilão, vai ser por meio aí do WhatsApp, tá bom? Vamos ficar em pé neste momento, abra a sua Bíblia. Quem está lá atrás, queira vir para frente. Hoje eu não vou obrigar não, eu não vou obrigar, né? Você vir para frente, mas quem quiser vir para frente pode vir, tá certo? Quem quiser vir para frente um pouco mais, tem ventilador do lado de cá, fica mais um pouquinho mais perto. Abra a sua Bíblia. Nós queremos hoje pensar um pouquinho aí sobre a história do rei Asa e um pouco mais também sobre os demais reis que já existiram aí. Você conhece muito bem, você sabe a batalha que era viver para Deus na época dos reis da Bíblia. Um rei se levantava que servia a Deus, aí o povo servia a Deus. Um rei levantava-se e não servia a Deus, o povo também não servia a Deus. Era assim. Quando um reino levantando-se lá, buscava a Deus, influenciava o povo, também o povo buscava ao Senhor. E quando não, também, quando este rei não buscava a Deus, o povo se desviava dos propósitos de Deus, tá certo? Então feche os seus olhos um minuto ainda, peça a Deus para falar ao seu coração, para trazer ao seu coração essa palavra, e fazer com que você possa aprender mais de Deus. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, leva-nos a ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos toda obra do inferno e pedimos que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor, em nome de Jesus. Abra então a sua Bíblia em 2 Crônicas. Esse mesmo texto está lá em Reis também, mas nós vamos ver aí em 2 Crônicas capítulo 15. 2 Crônicas capítulo 15. 2 Crônicas capítulo 15. As reformas de Asa, as reformas religiosas de Asa. Asa era o rei, o nome dele era esse, certo? Lá na época do povo de Israel, já em seu formato de reino, havia já o reino de Israel e o reino de Judá. No caso, o rei Asa era de Judá. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Versículo 2 agora. Versículo 2. Este saiu ao encontro, todos acharam? 2 Crônicas 15, versículo 2 agora. Amém? Este saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam,
pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas, verso 7, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou, diga isso, querido, renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do seu reinado, do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxera 700 bois e 7.000 ovelhas. Então entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de todo aquele, de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins, e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz. O Senhor deu o quê? Paz por toda a parte. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de ser rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Zerá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron, ou de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º do reinado de Asa. Pai querido, fala ao nosso coração. Leva-nos a ouvir a tua voz e a receber a tua palavra. Que possamos confiar em ti, Pai, do início ao fim da nossa vida, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você acha que confiar em Deus é importante? É importante ou não? É. Parece-me que, me veio aqui à memória algo interessante, né? A Constituição americana, norte-americana, dos Estados Unidos, fala lá, nós confiamos em Deus, fala isso? Eu acho que é isso mesmo. Alguém sabe confirmar essa informação? Nós confiamos em Deus, na Constituição americana. A maioria das constituições, que constituições? Sim, no preâmbulo fala, porque eu já contei aqui a história. Eu já contei aqui a história do preâmbulo da nossa Constituição. Quem sugeriu aquele preâmbulo? O seminário ESMI, o seminário da Peniel. O doutor, esqueci o nome dele, que dava aula de fundamentos de direito no seminário Peniel, na década de 80. Ele então, com a escola, com a turma, lançou essa sugestão para a Constituição de 1988, e isso foi aceito lá pelos políticos da época, e foi inserido no preâmbulo, tá certo? Agora, é importante confiar em Deus? Sim, mas
Como podemos provar em nossa vida se estamos confiando em Deus ou não? Como se prova que alguém confia em Deus ou não? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: como provar que você confia em Deus? Como você prova que você confia em Deus? Como você prova que você confia em Deus? Não é interessante? As pessoas dizem: eu confio em Deus, ou eu creio em Deus. Eu não estou falando de crer, eu estou falando de confiar. As pessoas dizem: eu creio, eu confio, e mistura isso tudo. De fato e de verdade, como provar que alguém confia em Deus ou não? Asa, o rei Asa, a gente então entende quando se confia em Deus e quando não se confia em Deus na mesma pessoa. Você tem um período do rei Asa em que ele confiou em Deus, e um período da vida do rei Asa em que ele não confiou em Deus. E é isso então que você precisa aplicar na sua vida. Esta mensagem, ela é prática, ela é para ser aplicada na sua vida. Então vamos ver aí, são 3 capítulos. São 3 capítulos. 2 capítulos, Asa, o rei Asa, é de se tirar o chapéu para este homem. Ele foi realmente brilhante. Porém, o 3º capítulo, a 3ª fase da sua vida, que foi a final da sua vida, essa foi crítica. E infelizmente, terrível para ele, porque ele não guardou o confiar em Deus até o fim. Você precisa confiar em Deus, não só na sua juventude. Você precisa confiar em Deus não só no início da sua vida, nem só no meio da sua vida. Você precisa confiar no início, no meio e no fim, até o fim da sua vida. Amém? Se você conseguir chegar aos 100 anos, você tem que chegar aos 100 anos bem, com a sua fé firme em Deus. Vamos ver então? Capítulo que fala do rei Asa, o primeiro capítulo que fala do rei Asa está aí no capítulo 14. Nós lemos o capítulo 15, que é o meio. O rei Asa é falado sobre ele no capítulo 14, 15 e 16. 3 capítulos, 3 fases na vida do rei Asa. 3 momentos que se fala sobre o rei Asa. O primeiro momento, quando ele começou a reinar, quando ele começou na sua juventude a estar ali nessa incumbência, nessa responsabilidade, governar uma nação, o que não é nada fácil. Todo mundo pensa nos bônus, mas tem também o ônus, né? Tem o ônus de ser rei, e tem as implicações e as responsabilidades. Não é só riqueza ou poder, não. Tem realmente as suas implicações e responsabilidades, não é nada fácil. E no início da vida do rei Asa, ele buscou a Deus. Olhe na sua Bíblia, capítulo 14, versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor Deus. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos, e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou, ordem real, que Judá buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Mas uma paz sem luta? Não. Isso é esquisito dizer que para ter paz tem que lutar, mas é verdade. É verdade. Para que você tenha paz, você tem que lutar pela paz. Será que existe
conflito nessa afirmação? Não existe conflito nessa afirmação. Parece ser ao contrário, uma coisa a outra, mas não é. E ele lutou não com as armas humanas, mas ele lutou com as armas da fé. Ele teve que lutar, e essa luta não foi pouca, foi uma luta difícil. Olha o texto, que ele, diz a palavra, entenda que na época de Israel havia muitos conflitos entre as nações, havia guerra, um povo querendo dominar outro povo, e os povos tinham que estar preparados, os povos tinham que ter armas para se defenderem. Isso era em todos os reinos. Israel também tinha que ter armas para isso. O versículo 8 diz que ele edificou e prosperaram. Tinha asa um exército, versículo 8, de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lance, 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Olhe bem, eles estavam lutando pela paz. Eles tinham meios de mecanismos de defesa para que viesse ter paz. Mas isso era suficiente? Não era suficiente. Porque veio logo em seguida aí um reino, o reino da Etiópia, com 1 milhão de homens. 1 milhão. O dobro do exército do rei Asa. Eu tenho que contar um pouco essa história para que você entenda. Não durma, não cochile. Diz o texto aqui, querido, que o Zerá, o etíope, veio contra Israel com 1 milhão. Versículo 9: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Falei certo, né? Clamou Asa ao Senhor. Por que ele teve a vitória no primeiro capítulo, a vitória na sua vida? Por que ele poderia vencer aquele 1 milhão de homens contra ele? Porque ele faz uma oração tremenda. Olha a oração do rei Asa. Olha que oração tremenda. Como se prova que alguém confia em Deus? Quando essa pessoa busca a Deus. Quando essa pessoa confia no poder de Deus, apesar da sua fraqueza, ou apesar da sua força, da sua tecnologia, do seu aparato, da sua condição financeira, da sua condição saudável, não importa, ele coloca a sua dependência em Deus. Diz o texto que ele orou e clamou: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele se coloca como o fraco. Ajuda-nos. Como se prova que alguém confia em Deus? Quando essa pessoa clama a Deus e pede ajuda de Deus. Você tem orado a Deus? Você tem pedido que Deus te ajude no campo de batalha, o campo da batalha da vida, no campo da batalha das ideias, no campo da batalha espiritual? Quando o inimigo afronta a sua fé, como Senaqueribe afrontou lá o rei Ezequias, e o Deus de Ezequias, o Deus que ele confiava e cria. Ezequias, eu não vou falar dele, são muitos os reis que confiaram em Deus e que clamaram a Deus por livramento, e Deus não decepciona. Deus não decepcionou aqueles homens. Deus não decepciona ninguém. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? É bom dizer isso, querido, é bom participar. Então diga: Deus não decepciona ninguém que confia nele.
Diz o texto ainda, vamos terminar aqui, essa partezinha. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti o quê? Em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra essa multidão, em Teu nome, não foi no nosso nome. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa, a gente não sabe como, mas diz aqui que o Senhor feriu, e diante de Judá, e eles fugiram. Como o Senhor feriu os etíopes? A gente não sabe, não fala aqui, mas eles ficaram enfraquecidos, de tal maneira que eles fugiram daquele exército que era metade. Alguma doença ou alguma coisa, algum estado de espírito ou estado de saúde veio contra aquele grande exército, porque diz que o Senhor, diz o quê? Que o Senhor o quê? Feriu os etíopes. E aí então Asa e o povo que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem sequer um, porque foram destroçados diante do Senhor, diante do seu exército, e levaram ali muito grande despojo. Feriram, pois, as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. Saquearam todas as cidades, e ali fizeram um grande despojo, porque era um despojo de guerra, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos de gado, e aí levaram ovelha em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Houve então toda essa situação. Se eu não me engano, aqui fala que feriram quase 500.000 homens, caíram naquele dia do exército etíope. Tudo isso foi livramento de Deus, porque Asa confiou em Deus. Asa começou muito bem. Asa começou no espírito, Asa começou na busca, Asa, ele realmente se colocou na presença de Deus, e apanhando um pouco, aí pegando um pouco a carona da fé do seu pai, porque o seu pai Abidias, deixa eu ver se esse nome bem certo dele, que são vários os nomes, Abias, o seu pai Abias, também enfrentou a mesma situação. Ele, Abias, teve que enfrentar um exército também que era contra ele, um exército muito mais numeroso, e ele advertiu ao exército de Israel, do reino de Israel: não lutem contra nós, porque contra nós, vocês estão lutando contra Deus. Não lutem contra nós, porque vocês estão guerreando contra Deus. Eles não creram nisso e lutaram, e perderam a batalha de maneira muito desonrada, perderam aquela batalha. Eles venceram a batalha, versículo 18, capítulo 13, a história e o fato também se repetindo na vida do próprio pai. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram em quem? Deus de seus pais. Confiaram em quem? Deus dos seus pais. Irmãos, nós entendemos que, uma parênteses aqui, entendemos que competições, esportes, não é? Isso aí tem a ver com o lado humano das coisas, é o lado humano, é o lado humano. As pessoas dizem: Deus não se intromete nessas coisas, Deus não se intromete nos esportes. Olha, eu não sei até que ponto, porque Deus, Ele é soberano, e Ele pode agir também em qualquer situação. Em 94, quem se lembra disso, né, da época, né? Em 94, havia uma seleção que começou a buscar a Deus. Havia muitas pessoas que estavam buscando a Deus. Dentro daquela seleção, muitas pessoas começaram a buscar a Deus. Havia muita humildade. E a Bíblia diz que a humildade traz honra, mas o orgulho precede o quê? A ruína. Era uma seleção que não buscava idolatria, que não colocava idolatria.
mas estava buscando a Deus. E naquele final de Copa, a gente entendeu, quando Baji, que era budista, isolou a bola, e o servo dele, Tafarel, na época, ele estava buscando a Deus, não sei se continua, mas ele estava buscando a Deus. Eles oravam, eles iam de mãos dadas. Alguém lembra disso? Já viu isso, né, na história? E eles venceram a Copa, e glorificaram a Deus, se ajoelharam e glorificaram a Deus. Então, quem pode dar a vitória do fraco sobre o poderoso? Só Deus. Se é para a glória dele, então ele vai intervir conforme a busca das pessoas, a humildade, e é para a glória dele, então ele pode intervir em qualquer área. É interessante então que Asa, ele acompanha essa humildade e essa confiança em Deus. Ele confia em Deus para vencer as batalhas e vencer aquele que é mais forte do que ele. O que é mais forte do que você? O que tem se tornado mais forte que você? Na sua vida, na sua família, aonde você trabalha, aonde você mora. O que tem sido mais forte que você, querido? É essa hora que você então precisa provar que confia em Deus, quando você está no seu sentimento de necessidade, de fraqueza, e coloca então em Deus a sua confiança, dizendo: Senhor, ajuda-me, porque eu não posso vencer, eu não conseguirei passar daqui, eu não conseguirei dar mais um passo à frente, ajuda-me. Então você vai ver que Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te trazer palavras, como o profeta trouxe aquelas palavras ao rei Asa, e o rei Asa, trazendo como resposta aquela palavra, diz o texto, versículo 8, capítulo 15, cobrou ânimo, e aí então começou a reforma religiosa, começou um avivamento e uma renovação espiritual, porque ele confiou em Deus. Deus falou e trouxe palavras que deu ao coração de Asa ânimo, e ao coração de todo aquele povo ânimo, porque ele confiou em Deus. Ele lançou fora todos os deuses, os Baalins, todos os deuses que estavam ali ainda, e o povo, desviando do próprio Deus, do Senhor Deus, iam buscando esses ídolos. Ele expulsou, quebrou, destruiu tudo aquilo que não pertencia a Deus, fez uma faxina, né? No capítulo 14 ele fala sobre isso aí, eu li para você. Aí então, ordenou que se buscasse o seu Senhor. Ele cobra ânimo, e ele então começa a lançar fora de toda a terra de Israel, de Benjamim, e assim todas as abominações que restavam ainda. Era muita abominação, era muita idolatria no meio do povo de Deus, era muita coisa, e ele lançou fora muitas abominações, e no final de tudo ainda ficou um pouquinho, mas a gente não fala sobre isso agora. Diz o texto que ele então lançou fora as abominações, diante da sua confiança em Deus. Ele deu exclusividade em confiar em Deus, nisso ele foi perfeito. Quando a Bíblia fala que ele foi perfeito todos os seus dias, é que ele confiou em Deus. E Deus era o seu Deus, ele não teve outros deuses. Nesse sentido, ele foi perfeito. De buscar ao Senhor, 3 coisas então ele fez, por confiar em Deus. Lançou fora as abominações. Diga comigo, lançou fora as abominações, as idolatrias, renovou o altar do Senhor.
é voltar a orar, voltar a buscar a Deus, jejum, oração. Renovou o altar de entregar a oferta, de entregar a sua vida nas mãos de Deus, e literalmente a sua oferta. Renovou o altar de sacrifícios a Deus, em tudo. E em terceiro, diz que ele entrou em aliança com Deus, uma aliança de buscar, de busca permanente, buscar ao Senhor. Com juramento eles fizeram essa aliança. Eles fizeram uma aliança, não foi de boca para fora, foi de coração, de boa vontade, com juramento. Juramento. A Bíblia diz que a gente não deve jurar, Jesus disse que a gente não deveria jurar. E aí? Como que é isso? Não fala lá? Jesus nos declara: não jureis pelo altar, não jureis pelo nome do Senhor, e assim por diante. Seja a sua palavra o quê? Sim, sim, não, não. Mas aqui estamos em Crônicas, não estamos no Novo Testamento ainda. Tá certo? E eles e nós, até hoje, precisamos ter força no que falamos e no que nos comprometemos. Você tem que ter força na sua palavra, a sua palavra tem que ter peso. Você combinou, cumpra. Deu imprevisto, avise. Não é assim que a gente faz com os homens? Então com Deus tem que ser também. Você declarou algo para Deus, cumpra. Deus não quer que você se obrigue a nada, entre aspas, viu? Não se obriga a nada, entre aspas. Deus não quer que você faça votos. Ele não, melhor dizendo, para que você entenda, né? Então daqui a pouco o pessoal vai partir para as outras ideias. Deus não te obriga a você a votar. Ele não faz com que você seja obrigado a votar algo para Ele. Promessa de fazer algo para Deus. Deus não obriga você a isso. Mas se você sente que tem que fazer, faça, porque é para o seu bem. Uma vez fazendo, cumpra, amém? Se não cumprir, tem que pedir perdão. Tem que entrar novamente no altar de Deus, dizer: ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Ó Senhor da glória, me ajuda aqui, porque a coisa está feia para o meu lado. Eu votei e não cumpri, eu me comprometi e desobedeci o meu voto, descaí do meu voto. Então seja sábio, seja honesto. Não seja como Pedro antes da conversão. Pedro fez um voto de tolo. Por isso que fala dos votos de tolo. Aqueles votos onde a pessoa ela não mede a sua capacidade de cumprir o voto. Ela não entende todas as implicações em votar. E ele fez um voto: Senhor, estou pronto para ir contigo até para a morte. O Senhor Jesus sabia que ele estava tão imaturo em fazer votos e sacrifícios. E aí então o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, esta noite tu me negarás. Você está dizendo agora que está pronto para morrer por mim? Mas você ainda não tem a maturidade de confiar em Deus para morrer por mim. Querido, morrer por Jesus, entregar este corpo para ser queimado, crucificado, ou seja, que tipo de morte, de martírio que seja, tem que confiar muito em Deus, tem que confiar nas verdades bíblicas, tem que renunciar a si próprio. E isso no dia a dia também é verdade. Você tem que confiar em Deus.
Quando você tem que dizer não a um colega seu de trabalho, a uma pessoa que você tem como amigo, mas que essa pessoa pode estar levando você a ficar contra Deus, levando você a pecar, levando você a uma influência maligna, impedindo você de ser livre para servir a Deus. E você vai ter que dizer não. Você vai ter que confiar mais em Deus, nas palavras de Deus, do que na palavra do homem. Eu já falei aqui, é bom repetir. Uma vez que eu entrei em debate com meu irmão, muitos anos atrás, novo convertido, hoje ele é convertido, graças a Deus, posso falar. Mas eu entrei num debate, ele nem deve lembrar. E onde ele falava as palavras, não sei de quem, falava as coisas que ele tinha lido em tal e tal lugar. E eu falei para ele: meu irmão, é mais fácil confiar e crer nas palavras dos homens do que na palavra de Deus, do que na Bíblia, porque é isso que os homens têm feito até o dia de hoje, é isso que a humanidade tem feito até o dia de hoje, confiado e acreditado nas palavras dos homens, que são falhas, enganosas, do que na palavra de Deus. Asa, ele renovou o altar. Asa fez uma aliança com Deus, entrou numa aliança com Deus, com juramento de estar ali comprometido em cumprir aquele juramento, de que estariam buscando ao Senhor. E então Deus trouxe, por conta disso, Deus trouxe a alegria e paz. Ó, faz assim, ó, faz assim. Quem é que fazia isso? Quem é que fazia isso na década de 70, não era? Paz e amor, né? Amor aí é alegria, querido. Quem se sente amado é alegre, é feliz. Quem se sente muito amado, o amor satisfaz e realiza. Quando você sente o amor de alguém por você, você se alegra. Então, ó, paz e alegria, paz e amor, né? Não é isso que está dizendo aqui? Jesus trouxe paz e alegria para o povo que o buscou, que fez juramento, que entrou em aliança, que colocou-se no altar de Deus, lançou fora as abominações. Você quer alegria verdadeira? Você quer paz em sua volta, na sua casa? Quer paz na sua casa? A minha casa está uma perturbação. Pode ser que essa perturbação aí tenha a ver com a falta de buscar e confiar em Deus. Quem confia em Deus tem resultados imediatos: paz, alegria. Amém? Vamos incluir o amor também. Paz, alegria e amor. Pronto. Aleluia. E aí então aquele povo se sentiu maravilhado. Eles voltaram para casa cheios de alegria, porque fizeram a coisa de forma sincera, com o coração, de boa vontade. Mas infelizmente entrou o capítulo 16 na vida de Asa, entrou o período crítico na vida de Asa, a crise aí da meia-idade da fé, eu não sei quem pode dizer aqui, mas há uma crise terrível que entrou na vida de Asa, onde ele se descuidou da fé e de confiar em Deus. Diz o texto que ele entra em aliança com o rei da Síria. Dá tempo para a gente ler? Vamos ler rapidamente. No 36º ano do reinado de Asa, olha, 35 anos, é muito tempo, 35 anos ele esteve ali buscando a Deus, batalhou, confiou, mas houve uma situação. No 36º ano do rei Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei,
E enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, e eis que te mando prata e ouro. Vai e ajuda e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Feriu a Ijon, a Adã, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e ele disse: por que confiaste? Olha o que o profeta exortou ao rei Asa: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Asa se arrependeu. Asa ouviu as palavras de exortação do profeta. Pior, foi o primeiro rei que se levantou contra um profeta de Deus, dentro da história do povo de Israel. Porém Asa se indignou contra o vidente, melhor traduzido profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo, porque também alguns do povo devem ter ficado contra ele, porque ele fez isso contra o profeta. Então o profeta tinha uma grande autoridade. O profeta era muito bem visto no meio do povo de Israel, muito bem querido. E ele, levantando a mão contra o profeta, também trouxe rebeliões civis contra ele, a qual ele também afligiu, agiu da mesma forma. Podia piorar, a coisa na vida do Asa poderia piorar, a queda de Asa poderia ainda piorar. Parece que estava tudo bem, ele conseguiu o que ele queria, não é? Ele conseguiu o que ele queria a vitória sobre o rei de Israel, fez uma aliança que não agradou a Deus, com Ben-Hadad, rei da Síria. Deus tinha planos para que Asa tivesse vitória sobre Israel e sobre Ben-Hadad, que vinham contra ele. Deus tinha esse o plano. Deus iria dar a vitória a ele, como deu nos outros períodos da sua vida. Mas o rei Asa não olhou para essa situação da mesma forma que ele olhou antes. O que mudou? O tempo mudou, querido. A soberba aumentou, o orgulho cresceu, a estabilidade deu uma falsa aparência de que estava tudo bem, e ele então buscou coisas humanas, favores humanos, em vez de receber o favor de Deus. Ele poderia receber o favor humano, mas por meio de Deus e através de Deus. E ele ainda pega os recursos que ele tinha no reino e na casa de Deus, para comprar uma aliança. Desagradou muitíssimo isso a Deus, por ele ter feito isso. Talvez não tanto por conta da prata e do ouro, óbvio, mas por conta dele não ter confiado em Deus. O principal motivo foi esse. E depois disso, veio todas as outras quedas. E aí então,
o rei Asa, diz o texto, que ficou doente. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, 39 anos de reinado, caiu Asa doente dos pés. Olha o que diz. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu a quem? E recorreu a quem? E confiou nos médicos, e não confiou em Deus. E ele veio então o quê? A morrer. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Reinou muito, 41 anos para aquela época, reinou muito. Mas infelizmente, como o rei Uzias também teve o seu ápice espiritual, e depois do ápice teve o declínio, até morrer leproso. Muitos desses reis mostram uma realidade no meio da igreja hoje em dia, no meio do povo de Deus, que muitos têm uma ascensão boa, maravilhosa, de buscarem a Deus, manifestações de dons, ministérios, crescimento, mas tiveram um erro, o erro do ápice, porque depois do ápice tem o declínio, e o declínio é terrível, porque não confiou em Deus, mesmo na sua doença, recorreu aos médicos. Poderia recorrer aos médicos? Poderia, se bem que os médicos daquela época pouca coisa podiam fazer, né? Se os de hoje têm tanta dificuldade, imagina naquele tempo. Mas naquele tempo, ele poderia buscar em Deus em primeiro lugar, e buscar os médicos, sim, se fosse propósito de Deus, usar os médicos. Mas ele não buscou a Deus em primeiro lugar. Ele não colocou a sua confiança em Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos. O Senhor Deus te chama a viver em confiança nele. Deus te convoca a confiar nele nos 3 períodos da sua vida. Todos os períodos da sua vida. No período início da sua vida com Cristo, no meio da sua vida cristã e até o fim da sua vida nessa terra. Partir para a glória no tempo certo. Porque Asa morreu depois de 41 anos governando. Mas ele poderia ter vivido mais. Ele poderia ter governado mais. Ele poderia ter governado melhor no último período da sua vida. Se ele não tivesse perdido a confiança em Deus. E uma das coisas que nós temos que lutar, e eu também luto sempre, é não perder a minha confiança em Deus. Não perder a minha fé. Porque eu sei que o inimigo, o que ele mais trava contra o cristão, contra o servo de Deus, o maior objetivo do diabo é destruir a fé, é tirar a fé, é levar a pessoa, no momento que ela precisa confiar em Deus, ela não confia, ela confia nas outras coisas, ela confia em si mesma, ela confia nos homens, ela busca aliança que não deveria ser buscada, ela coloca a sua confiança no medicamento, ela coloca a sua confiança numa ação humana. Tudo isso, hoje em dia, a medicina está muito bem avançada, graças a Deus por isso, porque é Ele quem permitiu
que hoje a medicina esteja avançada. Se a medicina está como está, porque Deus concedeu isso. Porque nada que o homem recebe, nada é possível receber se Deus não der. Mas isso não pode ser tratado, não pode ser tratado no coração do crente, confiar na medicina e não em Deus. Você precisa confiar em Deus em primeiro lugar e crer que Ele vai abençoar a sua saúde, as mãos dos médicos, abençoar uma consulta, abençoar aí alguma coisa que você precisa a nível de tratamento, a longo prazo, a curto prazo, não importa. No atendimento de emergência, tudo bem, mas confie em Deus em primeiro lugar, meu irmão. Não perca a sua confiança em Deus. Porque muitos perderam a sua confiança em Deus e colocaram os seus ídolos, e buscaram os seus ídolos, e buscaram os favores humanos. E infelizmente perderam paz e alegria, perderam o senso do amor de Deus, perderam a visão espiritual, ficaram cegos, ficaram empobrecidos espiritualmente, se empobreceram nas boas obras, perderam os olhos, perderam os ouvidos, perderam os lábios que falavam do amor de Deus, não falam mais, se emudeceram, ficaram surdos para não ouvir a voz de Deus. Tudo porque começou a confiar nos homens, confiar nas outras coisas e não colocaram a sua confiança em Deus. Deus seria com você, ó rei Asa. Eu seria com você, ó Asa. Se tivesse confiado em mim, eu te daria vitória sobre Ben-Hadad, eu te daria vitória sobre o rei de Israel, ou ainda que viesse todos os reinos do mundo da época, eu teria te dado a vitória. Se tivesse confiado em meu poder. Quando você é provado, querido, quando você é provado nas situações, se irá confiar em Deus ou não, é nessa hora que o inimigo vai te tentar, é neste momento que a sua carne vai estremecer, é que você tem que buscar na oração, confiar em Deus, entregar totalmente a sua dependência nas mãos de Deus. Quer para o que for, confie em Deus, sabendo que Ele nunca irá permitir que o mal prevaleça sobre a sua vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Quem confia em Deus, o mal não irá prevalecer contra ele. Contra aqueles que confiam em Deus, o mal nunca irá prevalecer. Preste atenção nisso e creia, porque esse é a história da humanidade. Esta é a história da humanidade. Você tem que lutar pela paz, mas não lute com as armas dos homens, lute com as armas de Deus. Lute com as armas da fé, lute com as armas que Deus entregou nas suas mãos, e diga: eu confio em Deus, Ele irá à minha frente, Ele irá abrir as portas, Ele vai me dar a vitória.
faça como Asa no seu período melhor. Lançou fora as abominações, renovou o altar, entrou em aliança com Deus. Permaneça assim até o fim. Não deixe virar para um capítulo de crise, para um momento de crise. Não permita que a crise domine a sua fé. Em nome de Jesus, seja fiel a Deus. Se você quer uma oração pela sua vida, para que Deus fortaleça a sua fé, para que você entregue a sua vida a Cristo e diga: eu confio em Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, querido. Você deseja uma oração para que você lance fora as abominações, para que você renove o altar da sua busca, para que você entre em aliança com Deus. Quer entrar em aliança com Deus, vem aqui à frente. Quer entrar em aliança com Deus, vem aqui à frente. Essa semana eu quero chamar você também a entrar num propósito de oração, de meditação, de busca. Todos os dias dessa semana, você gastar pelo menos meia hora de oração todos os dias. Pelo menos. O ideal é 1 hora. 1 hora de oração, onde você vai estar lendo a palavra. Então você pode estar essa semana dizendo para Deus: eu quero renovar a minha meditação diária. Eu quero renovar o meu sacrifício pela manhã ou pela noite, ao meio-dia, não importa o horário. À de madrugada, não importa o horário. Mas que você, então hoje, renove a sua aliança de busca. Renove o seu altar de adoração a Deus. Uma semana onde você vai poder estar orando, podendo, querendo, jejue essa semana a Deus, antes da ceia das nações. Nós vamos ter a ceia das nações. Faça um propósito de oração, de jejum, de palavra, de crescimento espiritual, de avivamento espiritual, de confiar em Deus. Nós não confiamos nos advogados, não confiamos nos bancos. Olha, nós confiamos em Deus. Porque se não for o Senhor, nada vai me satisfazer ou te satisfazer. Então, enquanto o louvor canta, vamos orar. Ore agora, pode orar, ore. Apresente sua vida, seu coração, seu propósito essa semana, propósito inicial essa semana, de buscar, de orar, de jejuar, de se entregar nas mãos de Deus. Aleluia, santo teu nome, Pai. Oh, recebe-nos, recebe nossa vida, recebe nosso coração, recebe o nosso poder nas tuas mãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus.
porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga toda a igreja agora. Cante toda a igreja. Eu adoro pelo Eu adoro. que Ele faz. Aleluia. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Oh, soberano Deus. se Deus fizer, Oh, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta Abrir, Ele é Deus. se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Aleluia, Pai. Deus. Se Oh, nós te engrandecemos, Senhor. E te glorificamos, ó Senhor da glória, continua sendo Deus. por tudo que tens falado ao nosso coração.
Leva-nos, ó Deus, ao arrependimento, a estarmos prostrados em humildade perante Ti essa semana. E durante essa semana, Pai, entrarmos nesse pacto, nessa aliança. Temos este ânimo de lançar fora todas as abominações, sem sobrar nada de abominação, de renovar o altar da busca, o altar da adoração, o altar da entrega, e de entrarmos, ó Deus, em aliança contigo, sob juramento do sim, de sim para Ti, do não para o mundo, do não para nós mesmos, sim para Ti, e vivermos, ó Deus, nesse pleno buscar a Ti, nesta plena confiança em Ti. Diga comigo: Senhor, eu entrego o meu coração para lançar fora as abominações da minha vida, todas as abominações que entristecem o Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu quero renovar a aliança contigo. Eu quero, em nome de Jesus, entrar nessa aliança com todo o meu coração, de boa vontade, entrar numa aliança de buscar ao Senhor, de colocar em Ti toda a minha confiança, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, querido. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão, amém. Dê um abraço nele, diga para ele: meu irmão, que bom que você está comigo nessa aliança. Eu tenho uma aliança com Deus e com você, amém? Ainda louvando ao nosso Deus, aleluia, ainda louvando ao nosso Deus, querido, amém. Você vai estar trazendo o seu dízimo, sua oferta aqui à frente, apresentando a Deus sua vida, apresentando a Deus seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais, quero
eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, amém, amém. Vamos orar ainda. Além de orar pelos dias de ofertas, vamos orar pelos aniversariantes do mês de agosto que ainda não receberam oração. Que ainda não receberam oração. Dentre essas está aí a irmã Débora, vem cá na frente, fez aniversário no início do mês. Venha, Viviane. Fez que dia mesmo, Viviane? 16. Débora 6. Quem mais? Que não recebeu oração? Não recebeu oração? O pequeno Christian não recebeu oração. Venha. Luiz fez que dia, Luiz? 17. Também não recebeu oração. Pronto. Cássio Júnior, que fez aniversário dia 28, não pôde estar aqui. Elias representa ele, né? Pronto. Manzoneide, vem fazer a oração? Vem? Pronto. Mais alguém? Mês de agosto que não recebeu oração pelo seu aniversário? Pronto. Amanhã é Sid Clay, mês de setembro já. Então fica para terça ou para semana. E o pastor que fez dia 29, né? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelos teus servos, Senhor, que neste mês de agosto fizeram aniversário, mais um ano na tua presença. E que o Senhor continue a fortalecê-los, do menor, ó Deus, mais jovem, até o mais maduro, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, a prosperar, abençoar, renovando os sonhos, os projetos, renovando as visões. E nós te agradecemos, Senhor, porque até na maioridade o Senhor renova os nossos sonhos. Ó Deus, na tenridade o Senhor nos dá visões. E para isso um completa o outro. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor continua tua obra, independente, Senhor, da nossa fase, da nossa estação. Ó Deus, nós te louvamos porque a tua palavra diz que aquele que é plantado junto aos ribeiros de água, no devido tempo dá o seu fruto. E ó Pai, nós te louvamos por cada qual aqui no seu tempo, na sua estação, ó Deus, tem dado fruto ao Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, a suprir as necessidades espirituais, materiais, emocionais de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe então a todos, em nome de Jesus. Amém. Depois os irmãos podem dar os parabéns. Levante a sua mão nessa hora, querido. Agradeça a Deus por esse dia. Agradeça a Deus por este culto, por tudo aquilo que Deus falou no seu coração. Que Ele continue falando, trazendo, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, ó Deus eterno e amado Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é eterno e maravilhoso. Pai, recebe a nossa vida em teu altar. Continue, ó Deus, aplicando em nós a tua palavra durante essa semana, para que possamos, Senhor, ó Deus, possamos entrar neste propósito de confiar em Ti, sem olhar para os lados. Fala ao coração da tua igreja e continue abençoando o teu povo. Prepara-nos para o próximo final de semana, os cultos missionários, cultos de missões, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja contigo, desde agora e para sempre. Amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão, querido, amém? E diga para ele: Deus é fiel. Aleluia.